Bom dia, pessoal. Hoje mais uma aula de ciência e hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, falando sobre ondas eletromagnéticas e modelo atômico de Bohr. Conceito de onda. Ondas são perturbações regulares que se propagam, mas não transportam matéria. As ondas apenas transportam energia. Pessoal, imagine vocês pegar uma corda, prender uma das extremidades dela numa parede e segurar a outra na mão e fazer um movimento de sobe e desce, certo? Isso vai provocar uma onda na corda que vai transportar energia de uma extremidade à outra. Porém, a corda não vai sair do lugar. Ela apenas vai transportar energia, certo? Ondulatória é a parte da física que estuda as ondas e os fenômenos relacionados a elas, certo? As ondas apresentam efeitos detectáveis. Eu tirei essa imagem aqui do livro, ela não ficou muito boa, porque é uma foto tirada assim, né? Eu não encontrei nenhuma imagem adequada na internet para colocar, mas, como eu já disse, as ondas apresentam efeitos detectáveis. Você imagine duas rolhas de cortiça boiando na superfície da água inicialmente parada. Se eu fizer um movimento, pressionar a rolha A para baixo, certo? Fazendo com que ela faça um movimento de sobe e desce, esse movimento vai gerar uma onda na água, ou seja, uma perturbação. Essa onda ela vai transportar energia até a rolha B, certo? E vai fazer com que ela suba e desça na água também, certo, pessoal? Então, a onda ela não transporta matéria, apenas energia. Eu movimentei a rolha A, fiz um movimento de sobe e desce, ela formou uma onda na água que a onda transportou energia até a onda B e até a rolha B e fez com que ela começasse a subir e descer também. Mas na frente a gente vai ver que mesmo que uma onda não seja vista, os seus efeitos são detectáveis, certo? Frequência de uma onda. Uma das características importantes de qualquer onda é a sua frequência, ou seja, o número de oscilações por unidade de tempo. Eu coloquei aqui essa imagem, mas na frente a gente vai ver mais detalhado. Mas imagine que isso aqui são as oscilações, certo? São as frequências da onda, certo? Aqui nós temos o comprimento, nós temos a crista, certo? E o vale, ok? Crista e vale, que são nossas oscilações, ou seja, nossa frequência. A gente está vendo que aqui é uma onda de baixa frequência, certo? Ela oscila em baixa frequência, certo? Então, nós temos a crista, o vale, o comprimento da onda, de uma crista a outra, ou de um vale a outro, ou de uma crista a outra, nós temos o comprimento da onda, ok? E nós temos a frequência, certo? Que é o total de vezes que ela oscila por segundo. A unidade mais comum usada internacionalmente para expressar a frequência de uma onda é o Hertz, simbolizado por Hz, que pode ser interpretado como uma oscilação por segundo, certo, pessoal? Então, está aqui. Como eu já mostrei para vocês, isso aqui são as oscilações, certo? Oscilações. Essa frequência. As ondas, elas podem ser de dois tipos. Podem ser mecânicas e podem ser eletromagnéticas, certo? Ondas mecânicas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar. Aliás, são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Ondas mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar. Ou seja, elas só se propagam se tiver matéria, não conseguem se propagar no vácuo, certo? Como exemplo de ondas mecânicas, nós temos as ondas em uma corda, como eu já falei, as ondas na superfície da água e as ondas sonoras. Tudo são ondas mecânicas, ok? As que necessitam de um meio material para se propagar, não conseguindo, portanto, se propagar na ausência de matéria, no vácuo.
Ondas eletromagnéticas são aquelas que necessitam, ondas eletromagnéticas são aquelas que não necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, elas conseguem se propagar no vácuo, não necessitando de um meio material para se propagar. Como exemplos de ondas eletromagnéticas, nós temos a luz, certo? O infravermelho, o ultravioleta, as ondas de rádio e TV, as micro-ondas, os raios X e os raios gama. Interessante é que todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade de propagação no vácuo, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, certo? Nos materiais, essa velocidade é menor, embora nos gases seja praticamente a mesma, certo, pessoal? As diversas ondas eletromagnéticas diferem quanto à frequência e em decorrência dela, nos seus efeitos, na sua utilidade prática e no tipo de dispositivo necessário para detectá-la. Aqui eu trouxe uma imagem mostrando a frequência das ondas, como eu falei para vocês, certo? Então, nós temos aqui a menor frequência de onda, certo? Começando aqui nas ondas de rádio, vai aumentando a frequência, certo? Até chegar aos raios gama. Então, menor frequência, começa aqui, nas ondas de rádios, no lado dos tons de vermelho, certo? E vai aumentando a frequência em direção aos raios gama, certo? Então, menor frequência e maior frequência. À medida que a frequência aumenta, certo? O comprimento de onda diminui, certo? Então, aqui nós temos grande comprimento de onda, certo? E baixa frequência. Aqui nós temos pequeno comprimento de onda e alta frequência, certo? Então, nós vamos ter as ondas de rádio, que são as de menor frequência e maior comprimento. Depois vem as micro-ondas, o infravermelho, o espectro visível, que é só esse pouquinho aqui, o ultravioleta, os raios gama, os raios X e, por último, os raios gama, certo, pessoal? Aqui só aquela imagem mostrando novamente, ok? Mostrando aqui o comprimento, certo? E aqui seria a nossa frequência. Características e aplicações das ondas eletromagnéticas. Então, nós temos rádio AM. AM quer dizer amplitude modulada, certo? As emissoras de rádio AM transmitem sua programação por meio de ondas eletromagnéticas de diferentes frequências, entre 535 kHz e 1605 kHz, certo? Essas ondas, como eu já falei para vocês, são ondas muito grandes, certo? Desde quilômetros até aí 1 metro, mais ou menos, certo, pessoal? Elas têm a vantagem de ter um longo alcance, porém tem a desvantagem de sofrer facilmente interferência de fios de alta tensão e de raio, certo? Rádio FM. FM quer dizer frequência modulada. A transmissão em FM são realizadas por meio de ondas eletromagnéticas na faixa de frequência entre 88 MHz e 108 MHz, certo? São ondas um pouco mais curtas do que as de rádio AM, certo? Alcança menor distância, porém tem a vantagem de não sofrer facilmente interferência de fios de alta tensão e de raio, certo? As emissoras de TV também transmitem sua imagem e som por meio de ondas eletromagnéticas, certo? Cada um tem a sua frequência. Cada canal tem a sua frequência. Os canais de 2 a 6 de VHF, que em inglês quer dizer isso aqui, corresponde à faixa de 50 MHz a 88 MHz.
e os canais de 7 a 13, a faixa de 174 a 206 MHz, a transmissão dos canais 14 a 69 de UHF, que em inglês quer dizer isso aqui, corresponde à faixa de 407 MHz a 806 MHz. Agora vamos para o nosso queridinho, telefone celular. A região coberta pela telefonia celular é dividida em áreas chamadas células. Cada célula possui uma estação com antena ligada à central de telefonia. Um aparelho celular comunica-se com essa estação por meio de duas ondas eletromagnéticas. Uma que é enviada do aparelho para a estação e outra da estação para o aparelho. Cada estação permite que um número limitado de aparelhos esteja em uso simultaneamente. Por isso, em células com muitos usuários é frequente haver congestionamento do sistema. Microondas. As ondas eletromagnéticas na faixa de aproximadamente 10 a 9 GHz e 10 a 11 GHz correspondem às microondas. As microondas são empregadas em nossos fornos microondas, certo? Que nesses microondas existe um transmissor que emite ondas em frequência apropriada. Essas ondas elas vão aquecer a água presente nos alimentos e, por consequência, também vão aquecer o alimento e provocar o seu cozimento, certo? As microondas também são usadas em transmissão via satélite, GPS e radares. A luz visível. A retina humana é capaz de perceber as ondas eletromagnéticas de frequência desde aproximadamente 3,4 vezes 10 a 14 Hz até cerca de 7,5 vezes 10 a 14 Hz. Dentro dessa faixa chamada de espectro visível estão todas as cores do arco-íris, que nós dizemos que são 7, mas que são infinitas, porque existem diversos tons de vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, certo? E há aquele espectro que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, certo? Os tons de vermelho aparecem na extremidade de frequência mais baixa do espectro visível e o violeta aparece na extremidade de frequência mais alta, certo, pessoal? Vou só voltar aqui a imagem para vocês verem mais uma vez. Aqui, como vocês podem ver, o vermelho na extremidade de frequência mais baixa, certo? E o violeta, o tom de violeta na extremidade de frequência mais alta, ok? Infravermelho. Infravermelho significa abaixo do vermelho. Esse nome indica que a frequência dessas ondas não percebida pelo olho humano é inferior à frequência da luz vermelha, certo? O infravermelho é responsável por transportar o calor de uma fogueira até o corpo de nós quando estamos perto da fogueira. É responsável por transportar o calor do forno, do fogão até os alimentos. E o nosso corpo, ele próprio, o corpo dos animais de sangue quente, eles emitem infravermelho. Aí nós temos aqui também ultravioleta, certo? Que é acima do violeta e ele chega à superfície da Terra também, é emitido pelo Sol, não é isso? E a gente sabe que o ultravioleta ele é responsável por provocar câncer de pele e também problemas de vista. Nós temos os raios-x, que é utilizado na medicina para fazer radiografia, né? E nós temos os raios gama, que também são usados na medicina para uma terapia chamada de radioterapia para matar células cancerosas. Essa foi a aula de hoje. Eu espero contribuir, como sempre, com o conhecimento de vocês e tenham um bom dia.